No Alerj Entrevista de hoje, vamos conversar com o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, engenheiro, gestor público, com experiência também no setor privado. Ele passou pelo DETRAN, pela Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência, foi presidente do DR, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, e desde 2023 é secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas. O nosso convidado lidera projetos fundamentais para os municípios nas áreas de infraestrutura, rodoviária e gestão de território. Seja muito bem-vindo ao Alerj Entrevista, secretário. Olá, queria agradecer muito a você, Vicente, por ter me dado essa oportunidade, cumprimentar todos, cumprimentar todo o quadro da Alerj, seus deputados, e o nosso querido presidente Rodrigo Bacelar, que muito nos acompanha desde 2019, quando eu vim ser presidente do DER, e ele no seu primeiro mandato, de deputado, desde lá nós trabalhamos sempre afiados, sempre em comum acordo. Muito bom, queria cumprimentar vocês e agradecer muito por estar aqui. Secretário, no início do programa eu fiz um breve resumo, da sua carreira, enfim, da sua experiência. Como é que tem sido, como é que foi essa experiência para o senhor? Olha, assim, a vida, a história da gente, nós que montamos ao longo do tempo, E ao longo do meu tempo eu fui adquirindo, eu comecei em 1975 como cabista, na extinta CETEL, Companhia Estadual de Telefones, nós tínhamos a Telerj, que era do lado daqui do município, e a CETEL, que era do lado de Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, enfim, Barra. E de lá eu me formei, quando me formei passei alguns cargos na empresa, depois houve uma fusão, CETEL-Telerj, viramos todos Telerj, que era uma empresa muito maior, e aí eu fui ser chefe de divisão, fui ser chefe de departamento e me aposentei. Me aposentei depois, já em 2003, 2002, e aí eu passei a trabalhar no DETRAN como engenheiro, na parte de projetos estratégicos. E lá nós fizemos um projeto estratégico muito importante para o DETRAN na época também, que é o USD, Unidade de Serviço do DETRAN, em que a gente colocava no município todos os serviços no mesmo lugar, que no início, quando nós chegamos lá no DETRAN, nessa época de 2003, 2004, você entrava no município, você tinha a identificação no local, habilitação no outro local, e nós fizemos o quê? Tipo uma agência, uma unidade de serviço do DETRAN concentrada, totalmente formatizada. Fizemos em 52 municípios. Depois eu fui mais para a parte da política, fui ser chefe de gabinete em Brasília, fui ser chefe de gabinete no Rio. Depois, em 2019, eu entrei no dia 2 de janeiro de 2019 para ser presidente do DER. Olha, eu diria para você, foi uma das grandes experiências e um dos grandes aprendizados da minha vida. O DER é uma grande escola. Quer dizer, o senhor esteve em dois grandes órgãos, que é o DETRAN e o DR, que é muito importante aí para o desenvolvimento do Estado. Em todos dois foi um grande aprendizado, Porque, na realidade, no DETRAN foi um aprendizado de você construir as unidades de serviço modernizadas, em 52 municípios. Com isso, o município não usava mais vir no centro da cidade para tirar sua carteira de identidade, sua habilitação, enfim, a tecnologia avançada, tecnologia de ponta. E no DER foi um grande aprendizado, muito aprendizado. O DER, na realidade, é uma empresa que construía suas estradas. Então, você tem ali ainda pessoas que até hoje ainda fazem parte e que tem aquela, vamos dizer, tem aquela tecnicidade de construção. Então, o DER foi um grande aprendizado. E depois, em 20, com a ascensão do vice-governador Cláudio Castro para ser governador, ele me convidou imediatamente para ser da Secretaria das Cidades. E aí eu entrei para ser secretário das Cidades, e lá nós criamos um projeto que até hoje vigora, que é o Governo Presente. O que é o Governo Presente? O Governo Presente através do Governo Presente, você ia fazer as obras no município. Como assim? O prefeito solicitava a obra, fazia o projeto da obra, nós levávamos para o nosso corpo técnico, aprovávamos a obra, ou até mexíamos em algumas coisas, e levávamos para o governador aprovar a feitura das obras nos municípios. Depois disso, aprovado, nós íamos para o setor de licitação e fazíamos as obras. Então, isso vigora no Estado desde 2021.
E assim nós estamos fazendo as obras. Ou seja, não é o governo que diz, senhor munícipe, nós vamos fazer isso. São os munícipes e os prefeitos que trazem para a gente as suas demandas. Nós fazemos em cima disso. E que sabem os seus problemas, né? Quem sabem as suas necessidades. Mas quem sabem são eles, né? Então, o que acontece? Em cima disso, nós já fizemos hoje, nesse estado, mais de 150 projetos estruturantes nos municípios. Para você ter uma ideia, são 150 projetos estruturantes. Hoje, nós já estamos na casa dos 645 quilômetros em ruas asfaltadas nos municípios. Você tem ideia de o que é isso? Por exemplo, 645 quilômetros, você fala assim, são 645 quilômetros, mas eu dizendo o seguinte, eu saio do Rio e vou a São Paulo, volto, passo de Resende, quase chego no Rio. Em asfalto, em ruas, nos municípios desse estado, é um número considerável. São 500 mil toneladas de asfalto. Inclusive, a gente tem até imagens aqui que a gente pode ver aqui. Durante a sua fala, a gente vai rodando as imagens das obras. Para você ter uma ideia... Olha lá, nós temos aí, ó. Exatamente. Isso aí, nós já estamos na casa dos 645 quilômetros asfaltados dentro dos municípios. Nós estamos em termos por exemplo, de drenagem, macrodrenagem, nós já estamos em termos de 300 quilômetros. Isso é muito importante para as chuvas. Quando a gente pensa assim, poxa, mas a gente fez drenagem, porque o que acontece? Você pode fazer o asfalto, mas se você não fizer a drenagem, a chuva vem e leva tudo. Por exemplo, que eu cito como exemplo de uma grande macrodrenagem, a Rua Alberto Browne, aquele centro de Friburgo. Quem não conhece e não sabe é o seguinte, que há 20, 30 anos que aquilo enchia. Eu morei 5 anos lá e via sempre as enchentes. As enchentes, né? Uhum. Pois, de um ano para cá, nós conseguimos acabar a macrodrenagem que fizemos no centro da cidade de Friburgo. As chuvas vêm e nada acontece. Não enche mais, o comércio não perde mais os seus produtos. Ou seja, isso é dar dignidade de vida às pessoas, é dar condições dos municípios prosperarem. E o que nós estamos fazendo é isso. Veja bem, são números que você pode dizer assim, são números enormes, mas e você pode ver que isso acontece, está sendo feito, isso foi feito, né? Muita coisa foi feita. Dos 150, nós temos hoje 67 projetos só, o resto já foi entregue à população, né? Então, assim, hoje em pontes, nós já fizemos mais de 50 pontes. Contenções, nós estamos quase com 30 contenções de encostas. Então, os números são altíssimos. Por quê? Porque a Secretaria trabalha para os municípios. A Secretaria não trabalha para A, para B ou para C, né? Eu recebo todo mundo na Secretaria. Então, não importa, não é partido, não é nada, é prefeito, é deputado, a gente tem que receber e tem que levar essas demandas para o governador. E o governador conversar e dizer assim, vamos fazer isso, fazer aquilo, porque nós também temos problema orçamentário. O Estado é muito grande, a gente não pode chegar e ter perna para tudo, até porque orçamentariamente não é bem assim. Então, e essas obras são muito complexas, né? Principalmente essas de drenagem, porque você tem que fechar a rua, você tem que abala o comércio, enfim, mas isso tudo acaba depois vendo a resposta, né? Que é que não tem mais enchente, que não vai ter mais problema da água entrando na sua loja, não é isso? Entrando na sua casa, as pessoas perdendo tudo, né? Então, assim, como é importante isso e como as pessoas, veja, eu vou lhe dizer, quando você vai à rua e você conversa com as pessoas, como elas dizem, poxa, eu esperava isso há 30, 40 anos, eu nunca me esqueço. Num pequeno detalhe, nós, na campanha a última campanha de 2000 de governador, nós estávamos numa rua em Itaboraí. Um bairro, não digo um condomínio, um bairro mesmo, numa rua. Aí veio uma senhora, aí falou assim, eu gostaria de dizer para o senhor foi o responsável por isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é o governo do Estado, comecei a explicar a ele. E o governador, Cláudio Castro, estava assim, pertinho e veio. Ela falou assim, há 40 anos que nós esperamos isso aqui. Nós hoje já não usamos mais o saquinho. Sabe o que é o saquinho, né? Todo mundo sai de casa porque é a chuva, é a água. E depois vem a lama. Então tem que botar o saquinho no pé. Nós hoje já não usamos mais o saquinho. Hoje, ela falando assim, já na senhora mesmo, muito calma, falando assim, hoje, a ambulância vem na minha porta, o escolar passa aqui, né? Assim, os transportes passam aqui. Então, assim,
Aí depois ela falou assim, isso sabe de uma coisa? Aí nós estávamos assim, junto dela, assim, hoje já recebo visita, ele já vem na minha casa. Então, assim, isso te motiva cada vez mais você fazer mais, porque o povo, não é que a gente quer o reconhecimento do povo, o que a gente quer, né, é a dignidade do povo. Traz mais qualidade de vida. Exatamente. Né, e um bem-estar para as pessoas, ter uma vida, mobilidade. E eu sempre digo uma frase, infraestrutura é muito mais do que obra. Infraestrutura é mobilidade e é dignidade para o nosso povo. Né? As pessoas pensam, não vou fazer infraestrutura, vou fazer ponte, mas a infraestrutura é muito mais do que obra. Né? Ela na realidade, ela é uma mobilidade muito grande que o nosso povo precisa e mais. Dignidade para viver. A Secretaria tem sido muito presente na região metropolitana e também no interior, né? Como o senhor citou Friburgo, mas tem outras cidades aí que receberam muitas obras, né? Olha, eu diria para você que a Secretaria ela é muito presente no município do Rio de Janeiro, é muito presente na Baixada e é muito presente no interior. É difícil você pegar um município onde não tenha pelo menos umas ruas asfaltadas, pelo menos isso, se não tiver uma obra estruturante, se não tiver uma rua asfaltada. E digo para você pode dizer o seguinte, poxa, Uruan, mas você só faz em grandes municípios? Não. Você quer ver uma coisa? Vou lhe citar um exemplo. Cardoso Moreira. Cardoso Moreira é um município logo depois de Campos, é um município pequenininho. Muito bem. Essa cidade, o que atingia essa cidade? Porque o que é importante, Vicente? O que é importante para a gente é entender o processo. Não é simplesmente fazer uma obra, é entender o que significa aquela obra para aquele município. Muito bem. Aí a Jeane, que é a prefeita de lá até hoje, grande abraço para ela, uma querida muito grande, e ela chegou o seguinte, olha, quando chove, o rio passa por cima da nossa ponte, que é onde passavam os carros. Isso é invariavelmente. Então, Cardoso Moreira ela fica isolada, você não consegue entrar em Cardoso Moreira. Porque Cardoso Moreira ela tem uma conotação, diria assim, diferente dos outros municípios. Ela é abaixo da BR. Então, você em cima, você passa e vê Cardoso Moreira que está abaixo da BR. Quem não lembra da enchente que teve lá, né? Exatamente. Destruiu tudo. Mas, Jeane, como é que a gente vai resolver? O importante é que a prefeitura participe da construção, desde o projeto, né? Porque eles entendem e sabem qual a necessidade deles. Ela falou assim, olha, eu tenho uma ponte lá de pedestre, uma ponte de ferro. O que você poderia fazer? Eu falei, vamos juntar a experiência dos seus profissionais com o meu, juntamos, pegar uma ponte de ferro, já inauguramos. Essa ponte de ferro, ela serviu como estrutura para a nova ponte, fizemos uma ponte onde passam 2 carros. Então, hoje, Cardoso Moreira, e a ponte é alta. Então, pode encher o rio, pode chover muito, pode vir da água da estrada, que você entra dentro de Cardoso Moreira. E Cardoso Moreira é o quê? É um pequeno município em relação aos outros. Então, veja bem, não tem essa coisa de que é um grande município, vai ser atendido, um pequeno município não é atendido. Não, nós temos obras em quase todos os municípios. É muito difícil você não ter uma obra no município. Temos obra em Itaperuna, temos obra na região Aperibé, Itaucara, asfalto. Ou seja, a gente tem que entender a realidade, né? Porque senão, o que acontece também? Todo mundo quer asfalto, você tem que entender o que é melhor para o município junto com quem? Com quem está ali na ponta, que é o prefeito e seus secretários. Uma grande realização foi a ponte lá de São Francisco da Papuana, Sim. Ligando outro município que estava anos. O senhor também estava envolvido nessa obra, né? Exatamente. E a ponte do Pilar, em Duque de Caxias, eu queria que o senhor falasse. Olha, inclusive, a gente tem até a imagem da ponte. Pode mostrar até. Olha aí. Assim, a ponte do Pilar, as pessoas entendem o seguinte, a ponte do Pilar, antigamente as pessoas do Pilar, que é um bairro com mais de 100 mil pessoas, as pessoas pegavam a Rio Petrópolis e iam até o arco metropolitano para depois voltar para ir para o seu bairro. Muito bem. Andava alguma coisa em termos de 30 a 40 minutos. Com isso, você na Reduc, você já entra no viaduto, já pega a ponte do Pilar, está dentro do Pilar. Mas o que também agregou além disso? Além de você trazer mobilidade, além de você trazer uma trafegabilidade, além de você desobstruir as vias para frente, o que trouxe? Nós trouxemos ali, eles já estão construindo um centro industrial. Quem já foi para ali? Ali já tem a Shopee, ali já tem a Obra Max. Ou seja, por quê que a Shopee e a Obra Max fizeram ali? Né? Por quê? Porque ele hoje já tem que muscular o tráfego deles, já tem que muscular a produção deles.
Então, e a Ponte do Pilar permitiu isso, porque você tanto vai como você tanto vem na Rio Petrópolis. Então, você sobe e desce pelos viadutos e pega a Ponte do Pilar e trafega ali por dentro, já vai por dentro de Caxias, enfim, pega o arco metropolitano. Para os moradores também foi muito bom. Para os moradores foi ótimo, foi excelente. Então, veja bem, é o que eu falo sempre, é mobilidade, é dignidade, é fazer com que o Estado cresça. Veja bem, nós temos vários projetos executando, e te cito, um outro município pequeno, nós fizemos uma zona industrial, Coatis. A zona industrial do Coatis é linda, nós fizemos, está toda asfaltada, agora as empresas estão carreando para lá. O que é isso? Isso a gente vai fazer o quê? Mudar a economia local. Isso você vai trazer o quê? Você vai trazer emprego, você vai gerar a economia no município, o que é importante, isso é fundamental para a gente. O interior forte é um estado forte. E o senhor falou em escoar a produção, a gente lembra também da agricultura, né? Sim. Que o interior do estado, né, tem muitas lavouras, enfim, às vezes não tem nem estrada para escoar direito. E agora, com tantas obras... Sim, e eu cito um exemplo. Eu até 10 dias atrás ganhei 2 caixas de caqui. Aí eu achei que o prefeito veio me trazer 2 caixas de caqui. O nosso interior ele é muito pródigo naquela economia rural. Então, o que acontece? Por exemplo, em Carmo, o prefeito de Carmo me trouxe 2 caixas de caqui. Luan, é muito pouco, mas eu vim trazer um grande presente. São 2 caixas de caqui para você. Aí, os caquis bonitos. Aí eu falei, eu sei, mas, poxa, não precisava disso. Ele falou assim, não, olha só, Carmo hoje está produzindo 400 mil caixas de caqui. E se você não tivesse aprontado a estrada, essa produção nós teríamos quase toda perdida. Sabe o que é você produzir 400 mil caixas de caqui? Isso é um exemplo que eu estou dando para você. Então, veja bem, nós temos que ir para o interior, sim. O interior forte, cada vez mais, vai fazer com que esse estado seja forte. Então, desculpa te dizer, nós estamos... Pediu, a gente está lá, atende. Não, esquece política, esquece partido. Nada disso. A gente tem que fazer pelo Estado. E o que a gente faz, o governador Cláudio Castro, é isso. A gente está fazendo em quase todos os municípios. Aí você pergunta, quais são os municípios que você não tem obra? Poxa, eu vou ter obra em Maricá, se tem condições monetárias de fazer, eles mesmos já fazem, estão adiantados. Niterói, eles mesmos já fazem, estão adiantados. Mas, assim, são aonde o royalty chega muito forte, os municípios não precisam quase do Estado. O Rio de Janeiro, Estado tem que ser parceiro nessa hora em que o município não tem tanto recurso assim. Exatamente, né? Exatamente. A Baixada, né? O investimento na Baixada é muito alto, né? Todos os municípios da Baixada, não tem município da Baixada que não... Se você pegar em Belfor Roxo, nós temos obra em Belfor Roxo, Caxias tem obra em Caxias, Queimados, nós temos obra em Queimados. São Gonçalo. São Gonçalo é muita coisa, Itaboraí é muita coisa. Se você pegar, um exemplo, do outro lado ali da Baixada, se você pegar Nilópolis, a Mirandela, ficou linda a obra da Mirandela, o calçadão da Mirandela, são obras que já estão prontas, né? Eu ficaria aqui até amanhã falando que são 150 obras de infraestrutura mesmo. Aí você vai perguntar assim, poxa, Luan, e os campinhos? E as praças? Nós não fazemos isso. Hoje, nós fazemos obras estruturantes. O campinho e a praça, a gente até quer Deixa fazer. com a prefeitura, né? Deixa com a prefeitura. É mais fácil da prefeitura fazer um campinho de society, um campinho de grama sintética, e a gente tem que fazer macrodrenagem, microdrenagem, o asfalto, melhorar as condições de mobilidade e dar dignidade à nossa população. Petrópolis sempre precisa de muita obra, né, secretário? Com essas chuvas torrenciais, enfim, e é uma cidade complicada, né? Mas olha só, veja bem, agora você está falando sobre Petrópolis, então vamos falar um pouquinho sobre Petrópolis, podemos? Petrópolis deu aquela enchente, aquele problema todo, né? Petrópolis, ele tem um solo diferenciado, é um solo de muita nascente, então, assim, quando chove, realmente as coisas descem com mais facilidade. Porém, nós fizemos uma obra que eu achei fantástica, do túnel extravasor. Isso. O túnel extravasor foi inaugurado em 1960, pelo governo federal. De lá para cá, o túnel extravasor não teve nenhuma manutenção. Nós estamos falando de 60 anos sem manutenção. Muito bem. O que nós fizemos? Nós fizemos uma obra estruturante dentro do túnel extravasor, nele todo, na extensão dele toda. Revestimos ele todo, né? Na realidade, impermeabilizamos ele todo. Tanto o solo, como a parte de cima da galeria, como os lados, o túnel extravasor está totalmente novo. Desobstruímos ele todo. Resultado, as chuvas vieram. E aí? Melhorou muito.
Não houve enchente. Aonde passava o rio extravasou, ele segurava toda a água ali no centro da cidade e aquilo extrapolava pelas ruas, enfim, rodoviárias e tudo isso. Não aconteceu mais, uma chuva muito forte agora. Ou seja, as obras, eu não sei se vocês entendem, as obras que nós estamos fazendo são obras estruturantes para esse Estado. São obras que mudam o dia a dia da população, né? E que fazem com que cada vez mais a economia fique mais forte. Por quê? Que cada chuva que vem, cada problema que nós temos de infraestrutura no município, você enfraquece a economia. Por quê? Fecham, perdem-se, é só perda, só perda, só perda. Quando você começa a trabalhar a infraestrutura dos municípios, você está trabalhando a infraestrutura num estado como um todo, é só ganho, né? A economia começa a cada vez mais ficar mais pujante, né? Nosso bate-papo vai continuar, nós vamos fazer um rápido intervalo e o Alerj Entrevista volta já já. O Alerj Entrevista está de volta. Nosso convidado é o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade. Secretário, já estamos entrando aí no segundo semestre e daqui a pouco vamos entrar em 2026, né? Quais são as obras programadas até o final do ano para o senhor entregar aí para a população do Rio de Janeiro? Eu, Vicente, diria para você que gostaria primeiro de falar na primeira obra que nós entregamos, que foi a obra do TRE. Poucas pessoas sabem, o TRE era ali na Presidente Wilson e pegou o prédio antigo da Fazenda, né, ali na Candelária, e nós restauramos, fizemos uma restauração toda nesse prédio. Esse prédio ficou lindo. Chegamos a um nível de detalhamento que até os vitrôs nós conseguimos fazer do tempo em que ele foi construído. Foi um restauro fantástico, né? Essa foi a primeira grande obra que a gente entregou, mas a gente... Baseado nisso, talvez as pessoas não saibam, grande parte não sabe, nós iniciamos, a coisa de uns 15 dias, a obra do Parque Lage. É o restauro do Parque Lage. O que acontece? O Parque Lage, aos anos foram passando e foi ficando deteriorado. O Parque Lage é tombado pelo IFAM. Então, o que nós fizemos? Nós licitamos, então fazemos, que nem fizemos no prédio TRE, vamos fazer no Parque Lage. Vai ser tudo restaurado? Tudo restaurado ao tempo que ele... igualzinho ao que ele era. Na parte do prédio? Toda. O que acontece? Hoje, nós já começamos a fachada lateral a fazer o restauro nela. Você vê o seguinte, quando a gente fala em restauro, é você pegar aquelas janelas que estão totalmente acabadas e colocar... E ela é igualzinho que ela era primitivamente. Por isso que chama-se a obra de restauro. Então, o que acontece? Nós já criamos as oficinas. Tem várias oficinas que são oficinas que a gente chama de restauro, de porta, de janela, enfim. Começamos a parte de fora. Com funcionários participando também? Sim. Dia 15 agora, o que vai acontecer? Lá dentro do Parque Lage, funciona a Escola de Artes. Além também, muitos de vocês já devem ter ido, no restaurante, né? Tem aquela piscina, que é fantástica, aquela vista para o Cristo. Faraônico aquilo, né? Eles vão entregar para a gente dia 15, a Escola de Arte já vai para outro local e o restaurante vai parar e vai para um outro local que a gente conseguiu em outro local do Parque Lage, não lá naquele prédio. Então, nós já vamos ter a parte, depois de aqui, nós vamos ter a parte externa já fazendo e vamos começar a fazer a parte interna. Ele vai ser totalmente restaurado. E aí, você me pergunta, poxa, mas demora? Demora mais um pouco. Nós devemos fazer a obra em 16 meses. Por quê? Porque é um restauro. É diferente de uma reforma. Tem que seguir todo o trâmite. Exatamente. É diferente de uma reforma, em que você pega, essa parede é preta. Não, eu acho que ela é branca. Você coloca ela branca. Não é isso. Se ela é naquele azulejo, um exemplo, italiano, a gente tem que restaurar ele com aquele azulejo italiano. Porque é um prédio tombado pelo IFAM. É um espaço tão importante para a área da cultura e também para o turismo do Rio de Janeiro, né? Olha, e aí eu te digo uma coisa. Para a cultura é muito importante, mas talvez as pessoas não saibam. O segundo ponto turístico mais visitado nesse estado, você sabe qual é? É o Parque Lage. O primeiro é o Cristo e o segundo ponto turístico mais visitado no estado é o Parque Lage. Se você for hoje no Parque Lage, que ainda não está fechada a parte interna, o restaurante está funcionando e tem lá a Escola de Artes, está com fila. Eu fui lá semana passada, era uma quinta-feira.
Olha, parecia que eu estava numa feira. É muita gente que visita o Parque Lage. É o segundo ponto turístico mais visitado desse estado. A gente fala em Parque Lage, tem a impressão que é só prédio. Não é. Não. Tem a parte da floresta ali, Sim. daquela floresta incrível, né? Que as pessoas não, vão e não é só lá. isso. Ali dentro tem um museu, tem várias coisas, né? Tem a parte toda de arte. O Parque Lage é lindo. E vai ficar mais lindo ali, que vai voltar a ser o que era muitos anos atrás. Nós vamos restaurar ele para ser o primitivo, né? Mas, olha só, isso é cultura, né? E posso levar mais um pouquinho de cultura? Uhum. Olha, nós estamos com 97% de uma obra fantástica, que é o Museu de Ciência e Tecnologia e o Planetário em Volta Redonda. Olha, é a volta da cultura para esse estado. Veja bem, em Volta Redonda, inclusive, já está tudo pronto, o museu está totalmente pronto, já está totalmente mobiliado, o planetário dá para aproximadamente 150 pessoas, é um planetário mais completo que o planetário da Gávea, para você ter uma ideia. Já está totalmente pronto, nós devemos inaugurar daqui a uns mês no máximo. Do lado ainda tem um teatro para 500 pessoas, não teatro para 100 não, para 500 pessoas, ou seja, é um centro de arte, é um centro de cultura. Né? Quer dizer, é você pegar, levar para o interior também a cultura de uma forma assim, muito, muito boa, muito dignificante para o nosso povo. Né? Volta Redonda, que é uma cidade importantíssima. Né? E é um centro, né? Ele é um centro do Médio Paraíba. Né? E as pessoas, quando eu estive lá com o nosso grande prefeito, queridaço, amigo Neto, aquilo foi divulgado. Olha, você não tem ideia. As pessoas no dia seguinte achavam que já estavam abertas, já estavam querendo ir no museu. Porque o museu, se você olhar o museu assim por fora, está pronto. Mas como sempre tem aquele retoque final, aquele toque, né, aquela coisa de obra mesmo, de final de obra, então está com 97%, eu diria 99% para entregar. Já nessa fase, você vê, o governo Cláudio Castro se preocupa, sim, em fazer obras estruturantes, preocupa em trazer cultura para o povo, né, e em fazer com que cada vez mais a gente avance. Né? Por falar em cultura, uma obra também muito esperada é o do Museu da Imagem do Som em Copacabana, né? Que a obra foi retomada finalmente e a gente está esperando aí que seja inaugurado. O Museu da Imagem do Som, ele foi lançado em 2012. Eu não gosto de falar para trás, tá? Acho que para trás não é meu feitio, eu sou engenheiro e aí outras coisas que tem que acontecer, não é meu caso. Ele veio para mim executar, ele tem mais ou menos 15 meses, 16 meses. Temos até a imagem aqui, secretário. Pode colocar à vontade, não tem problema nenhum. Primeira coisa que nós fizemos foi um as-built do projeto. Saber o seguinte, o que foi feito até agora? Ah lá. Exatamente. Como é que foi feito até agora? Isso é os dias de hoje. É lindo, né? Em frente à praia de Copacabana, é fantástico. Uma estrutura imensa. Estrutura imensa, são 7 andares. Veio para mim, para a secretaria, nós fizemos um as-built sabendo tudo que faltava para o projeto, acertamos o projeto e dividimos em 2 partes. A parte de dentro dos 7 andares, porque assim as pessoas não têm ideia de que seja esse projeto, mas, por exemplo, no 7º andar é um cinema ao ar livre. O que vai ter lá, secretário? Olha, no 7º andar é um cinema ao ar livre. Vou te falar algumas coisas. Algumas coisas. No 7º andar é um cinema ao ar livre. Muito bem. Eu diria no 6º é um restaurante panorâmico. Depois tem um museu. Depois tem um outro restaurante que de dia ele é restaurante, de noite ele é boate. Depois você tem um anfiteatro. Ou seja, são 7 andares. Então, veja bem. Além do acervo que ele vai ter, né? Além do acervo todo que já está lá. Já tem o grande acervo, já está lá. Está embalado dentro das condições que necessitam, mas já está lá. O que acontece? São coisas mega, são coisas enormes. Muito bem. E poucas pessoas sabem, né? Assim, se você olhar um detalhe, se você olhar o museu de frente, você é Copacabana, Praia de Copacabana. Se você olhar de fundo, aquela rua de trás, que eu me esqueci o nome até. Acho que é Saldanha, alguma coisa. O nome não me lembro. Mas se você olhar na parede do prédio, na parte de trás, você vai ver assim, feito um sorriso, feito uma boca. E se você olhar bem, sabe o que é? É a Carmen Miranda. Ali está o desenho da Carmen Miranda rindo.
E poucas pessoas sabem disso e vão ser exploradas agora. E se você realmente colocar aquilo, você vê, é uma coisa seguinte, a cultura ali é muito forte. Em dezembro, nós devemos entregar o museu totalmente pronto. Nós dividimos em duas partes. A parte interna, que é a parte de ar-condicionado, elevadores, piso, enfim, deixar tudo pronto. E a parte da fachada, que faltava 40%. As pessoas costumam dizer assim, está demorando muito, mas tem tanto é detalhe. É muito detalhe. Mas tanto detalhe que, Sim, que as pessoas não sabem. Né? Por exemplo, tem um local lá que é um anfiteatro menor que precisa de uma sonorização muito grande. Chegar à conclusão, os arquitetos e os engenheiros, que teria que ser uma parede de madeira. De uma madeira entalhada, com os desenhos, de tal forma que o som ali não progredisse. Enfim, está sendo feito. Então, é mínimos detalhes que você tem. A fachada, por exemplo, aquele vidro está sendo confeccionado no Brasil pela primeira vez. Aquele vidro era feito em Portugal. Veio para a minha secretaria, eu perguntei, tem condições de fazer isso aqui no Brasil? E algumas dessas linhas disseram que tem. E estão fazendo já. Estão fazendo no Brasil os vidros, que vinham de Portugal para a gente. Quer dizer, ou seja, foi uma mudança muito de cultura, a todos os níveis, a nível técnico, a nível, enfim, de cultura mesmo, para o nosso povo. Vai ser fantástico. O MISE é uma grande obra que nós vamos deixar, se Deus quiser, o governo do Estado, Cláudio Castro, vai deixar isso. Saindo da Zona Sul, indo para a Zona Norte agora, uma obra do teleférico que é muito importante, né? Não só para os moradores, mas também para o turismo, né? Porque muita gente ia para ir para o Alemão para ver o teleférico e tal. Como é que está a obra? Só um adendo. O MIS, além da cultura, é também turismo, tá? Sim. Porque, assim, é muito lindo, né? Você visitar o MIS, depois vai ser um ponto de visitação. E a Avenida Atlântica, né? É em frente para o mar. Você chega assim, fica, né? Copacabana, Precisa do Mar, você fica de frente para o mar. É muito lindo. Mas vamos lá, você quer saber sobre o teleférico. O teleférico, deixa eu explicar para vocês. O teleférico foi uma obra que está parado mais ou menos 6 anos. O teleférico não funciona. Mas temos imagem. Pode botar as imagens do teleférico, exatamente. O que nós fizemos? A primeira coisa que nós fizemos foi reformar as estações. Né? Já reformamos 4 estações, já tem 4 estações prontas, faltam as últimas 2 que entregaremos mais em 40 dias. Tudo bem, mas já fizemos as estações. Mas o que precisa? Precisa dos cabos. Né? Os cabos são aproximadamente 74 toneladas que já chegaram ao Brasil. Importados, né? Importados. Eles são da Poma. São importados. A gente não faz esse cabo no Brasil. Já estão aqui no Brasil. Já pagamos os cabos. E vamos começar a colocar os cabos. Muito bem. Então, eu falei para você que eu fiz a estação e que eu fiz o cabo. Mas como é que eu faço estação-cabo? Então, nós temos que comprar equipamentos de última geração que façam o cabo, as máquinas funcionarem, os geradores funcionarem. A licitação está aberta, é a última coisa que nós vamos fazer. Porque as estações já estão prontas, o cabo já chegou, e agora é unir estação-cabo, bondinho funcionando. Bondinho funcionando significa uma condição de turismo enorme, porque é lindo, a vista é muito linda, mas uma condição de vida para a população ali fantástica. E aí vocês me perguntam, e as estações são grandes? São grandes, sim. E o que o governador Cláudio Castro vai fazer nas estações? Ele vai fazer o café da manhã nas estações. Então, a pessoa vai lá, vai tomar o seu café da manhã, que não é um local pequeno, as estações são grandes, independente do bondinho que vai ter, independente disso, a estação é muito grande. Qual será a capacidade de transporte de moradores? Há mais de 10 mil pessoas. Por dia? Por dia. E veja bem, aí toma o café da manhã, pega o seu bondinho, desce lá embaixo, pega a sua condução e vai para o seu trabalho. E tem integração ali com a rede ferroviária. Sim. Então, assim, é fantástico. Um bom sucesso, né? Sim, é fantástico para a população. Eu acredito, eu estou apertando, porque eu aperto um pouco. Eu estou apertando para em janeiro a gente estar entregando. Já é uma grande entrega de 26. Eu assim, coloco na minha cabeça que eu queria em dezembro, mas, assim, janeiro é uma data... Ia ser um grande presente de Natal para o carioca, né? Sim. Se tivesse... Sim. Mas ali tem alguns fatores que também atrasam um pouco. A compra de equipamentos, assim, é mais complexo. São equipamentos mais
sofisticados. E a manutenção, né, que é sempre muito grande por conta da estrutura, enfim, que é aéreo, enfim. Sim, não, e eu diria o seguinte, que depois que nós entregarmos, aquilo tem que ter uma manutenção muito grande. Porque, veja bem, os cabos, né, todos os equipamentos, eles são por volta, eles não são por quilômetro percorrido. Eles são por voltas. Você sabe disso? A duração do cabo é, um exemplo, X voltas. Não é por quilômetro. Então, veja bem, aquilo tem que ter uma manutenção também, porque senão, o que vai acontecer? Vai embora. Aquilo tem que ser sempre, sempre, sempre engraxado. Por incrível que pareça, mas é uma verdade. Então, tem muita coisinha que o contrato de manutenção tem que ser muito importante naquilo ali. Que entregar, a gente entrega a obra, mas depois de 6 meses, o que vai acontecer? Não houve manutenção, vai embora? Não, então tem que ter uma manutenção, ali tem que ter uma manutenção eficaz. E é fantástico. Então, em janeiro, o morador do Alemão vai ter esse presentão aí, né? Vai. E vai ter um outro presente, que as cadeirinhas, não são cadeirinhas, né? São tipo... As cabines. As cabines são totalmente climatizadas, enfim. A gente mexeu um pouquinho, deu mais conforto ainda para quem vai viajar. Mais qualidade de vida. Mais né? qualidade de vida, mais qualidade de mobilidade, enfim. A gente tentou cada vez mais se aproximar do que tem de melhor, né? Agora, subindo a serra, o Hospital Oncológico de Nova Friburgo, que é uma obra que é muito esperada, né? Eu morava lá na época que a obra retomou e a população toda inteira está, né, querendo que isso aconteça, porque é um hospital que pode atender não só os moradores, mas também as cidades vizinhas, né? Os moradores que têm que sair de lá para fazer tratamento no Rio de Janeiro, né? E como é que está a obra? Olha, Vicente, deixa eu te explicar uma coisa. A obra do Hospital Oncológico de Friburgo é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque sempre se pensou o seguinte, não, no Rio se atende, na Baixada a gente pode atender, mas esqueceram do interior do estado. Então, veja bem, uma pessoa que, infelizmente, ela tem o câncer, ela fica por demais, né? E a família também sofrida durante todo o tratamento. É um tratamento muito sofrido. O que nós fizemos? Temos imagem aí da obra, hein? Pode botar, a obra já está... Eu já posso antecipar. Olha lá. Exatamente, é isso aí. Grande, né? Não, é isso aí. Eu estou entregando a obra quarta-feira que vem. Sério? Pronta. Oh. Aí a saúde só vai mobiliar e botar os equipamentos. Deixa eu te explicar essa obra. Esse hospital tem 9.000 metros quadrados. Para você ter uma ideia, o Rio Imagem da Baixada, no seu primeiro pavimento, tem 6.000 metros quadrados de área construída. Lá tem 9.000 metros quadrados de área construída. Para você ter uma ideia, quando você entrar dentro do hospital oncológico, ele vai ter 10 consultórios. Lá, além de diagnosticar a doença, ele vai tratar a doença. Muito bem. Tem 48 leitos de enfermaria. Tem 10 leitos de UTI. Tem 14 leitos para as pessoas concomitantemente fazerem seu tratamento. Tem 4 leitos para que eles estiverem mais enfermos, ter o acompanhante acompanhando o tratamento dele. Muito bem. Aí você fala assim, poxa, e como é que faz? E as imagens? Lá vão ter, já chegaram lá, 5 aparelhos de ultrassonografia, são 5 salas de ultrassonografia. Uma sala de ressonância, 2 salas de tomografia, você tem um Rio Imagem à distância, raio-x. Você tem todo um amor e um carinho em receber essas pessoas. Para vocês terem uma ideia, a última vez que nós estivemos lá no hospital com o governador disse assim, o governador perdeu a mãe com 3 anos, né? E de câncer também. E ele falou assim, poxa, quando a pessoa precisar trazer o filho, como vai ser isso? O hospital, geralmente a pessoa vai sozinha e é um problema para a família até ficar com a criança. Então nós criamos um espaço kids. Então esse hospital vai ter também um espaço kids em que, se ela não puder precisar ir, ela leva a criança, lá vai ter as pessoas, as cuidadoras, né, todos os brinquedos possíveis, até 14 anos. É muito grande, é maior do que esse estúdio.
É maior do que esse estúdio, uma coisa muito grande. Aí você pensa, poxa, mas se estiver na hora do almoço, nós temos um restaurante que vai cuidar do Espaço Kids, ou seja, é um local de amor, de carinho. Quando a gente olha assim o prédio, não é só isso, né, secretário? Não. Esses equipamentos são muito caros, São sofisticadíssimos. importados, Sim. e você tem que montar toda essa estrutura pessoal. Quer dizer, é uma obra que demanda muita mão de obra e muito trabalho. Mas, teoricamente, a obra em si, eu entrego ela semana que vem. Mas aqui vai ter uma farmácia. Então, grande parte, porque os remédios são caros. Então, grande parte dos remédios você vai poder pegar na farmácia também, vai ter uma farmácia. Eu convido você para você ir lá ver esse hospital, ainda mais que você é de Friburgo. É fantástico, é fantástico. É uma obra que eu diria... E veja bem... O atendimento já vai começar já a partir dessa semana, não? Não, ainda estou entregando a obra. Aí a saúde vai ter que entrar com muito mais equipamentos. Eu acho que a obra, segundo o governador, novembro, dezembro, ele está funcionando redondo. Agora, deixa eu lhe explicar uma coisa. Ele está localizado em Friburgo. É muito importante que a gente tenha isso. Ele está localizado em Friburgo, mas é para toda a região. É ser atendido todo mundo. Por quê? Com isso, primeiro, tira do Rio de Janeiro. Isso já é uma coisa. E outra coisa, é muito sofrido uma pessoa vir de um exemplo de Cardoso Moreira, você vir de Cordeiro, de Cantagalo, de Macuco, de Duas Barras, você vir fazer o tratamento no Rio. As pessoas vêm mal. A estrada, né? A estrada, são 5, 6 horas de viagem. Isso não vai acontecer mais. Isso em 1 hora você está dentro do hospital. Olha só, se você tem um problema que você tem que levar o seu filho, você leva o seu filho, bota no Espaço Kids e fica fazendo seu tratamento. Ou seja, tem toda uma dignidade para o nosso povo, né? Então, assim, é uma obra que eu falo muito que é fantástica, né? Quer dizer, essas obras todas que o senhor citou, né, são obras assim de fundamental importância para a população de todo o estado, né? Quer dizer, o governo do estado está concentrando a obra não só numa localização, ele está distribuindo obra aí para melhorar a qualidade de vida. Você entende o seguinte, as obras não são para partido, não são para isso, são para aquilo, são para o nosso povo, são para dar dignidade ao nosso povo. A gente faz o que a gente... Lógico, a gente tinha que ser muito maior, mas não existe orçamento para isso. Mas dentro do que a gente pode, o governador Cláudio Castro não mede esforços para quê? Para ir aonde nós estamos precisando, aonde os munícipes precisam. Né? Seja na saúde, seja na cultura, seja na infraestrutura. É isso, né? E a secretaria está para fazer o quê? As obras da estrutura, né? É importante. Quando a secretaria planeja uma obra, não é uma coisa tão simples, né? Primeiro tem que fazer a licitação, tem que fazer todo o trabalho que vem por trás disso tudo aí, e depois sim a obra é executada. Isso demora um pouco, né? É uma demanda muito grande. Olha só, assim, eu sempre estive na vida pública, enquanto estive na vida pública, enquanto continuo na vida pública, eu sempre respeito os órgãos de segurança. Então, nenhuma obra é licitada sem antes passar pela Procuradoria-Geral do Estado. Todas as minhas obras têm a chancela da Procuradoria-Geral do Estado. E o que a Procuradoria-Geral do Estado diz é o seguinte: muda-se esse item, não é discutido, é mudado o item. Então, veja bem, depois disso tudo feito, faz-se o projeto, é aprovado, conforme eu falei, é aprovado pelo governador, vai para a Procuradoria, muda isso, muda aquilo outro, beleza. Enquadra dentro do projeto do governo presente, a gente licita e faz a obra. Mas sempre respeitando os órgãos de controle do Estado. O senhor citou o seu carinho pelo DR, né? Mas eu estou achando que o senhor está gostando mais da secretaria, hein? Não é isso, é porque... Você está falando com brilho nos olhos. Não, é porque é gestão, né? Assim, quando a gente fala em obra, a gente vê que está melhorando a vida do povo. É importante para a gente isso. É bastante importante que as pessoas tenham dignidade. É comovente, né? O resultado que você vê no campo, as pessoas falando, te leva a comoção. Eu estou meio assim, por isso. Emocionado por isso. É isso. Você muda a vida do nosso povo, né? É importante. É isso, secretário. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Alerj Entrevista, com esse seu depoimento emocionado e, enfim, dando parabéns aí ao senhor por tanto empenho aí de tantas obras. Estarei sempre que vocês precisarem, tiverem alguma dúvida ou quiserem saber um pouco mais, enfim, eu estarei à disposição de vocês o tempo inteiro,
que faz parte do gestor público, nós temos que ter na mente o seguinte: nós temos que prestar conta, sim, do que fazemos. A população que queira saber das obras é só entrar no site da Secretaria. Sim, no site da Secretaria, sim. E a toda a comunicação, eu sempre digo, na Secretaria tem a parte de comunicação, mas qualquer coisa mais relevante ou que seja mais angustiante, pode ligar para mim. Eu tenho 24 horas no meu telefone ligado. Se eu não quisesse isso, não deveria ter sido gestor. Eu sempre tenho uma palavra e sempre digo isso, uma frase, né? Quando a pessoa encara o ser humano como um número, é a hora que ele tem que sair da gestão pública. A gestão pública, você tem que encarar as pessoas como nome e CPF. Ok? Com certeza. Bem, o Alerj Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir esse e outros programas da TV Alerj no nosso canal do YouTube. Até a próxima, TV Alerj, o canal do povo.